Para formar o preço de venda no comércio, nós vamos utilizar uma fórmula matemática muito simples. E essa fórmula vai relacionar duas unidades. Quais são essas unidades? Nós vamos colocar na parte de cima todos os valores que nós temos em moeda corrente. E os valores que eu conheço em percentuais ficarão embaixo. Então eu vou relacionar essas duas unidades. Os valores que eu conheço em moeda corrente dividido por 1 menos os valores que eu tenho em porcentagem. Então a fórmula ela é simples. Esse valor que eu tenho em porcentagem, que eu vou calcular ele, eu vou conhecer em porcentagem, nós chamamos de margem de marcação. E é preciso ficar clara a diferença entre margem de marcação e margem de lucro. Às vezes algumas pessoas confundem isso e dizem, olha, a minha margem de marcação é 30%. E na verdade ele está se referindo não à margem de marcação, mas sim à sua margem de lucro. A margem de marcação são todos os valores em percentuais que eu conheço. E a margem de lucro é aquele valor em percentual que, ao final, ao vender o produto, depois que eu pagar todos os meus custos e todas as minhas despesas, retorna-se para a empresa e, consequentemente, sendo lucro para os investidores, para os empreendedores, este valor em forma de lucro líquido. Então, a margem de lucro é uma margem que está dentro da margem de marcação. A margem de marcação contém a margem de lucro. Então, quando a gente pega uma margem de marcação, nesta margem está ali dentro a margem de lucro. A margem de marcação não é a margem de lucro, mas contém a margem de lucro. Então, quando eu tenho esta margem, eu vou calcular um coeficiente e dividir o meu custo, que esse eu conheço ele em moeda corrente, por esta margem de marcação e vou chegar no meu preço de venda. Essa forma de raciocínio, quando nós usamos a margem de marcação dividindo pelo custo, é chamado de MAR. A margem que eu desejo, que eu preciso para cobrir as minhas despesas variáveis, para cobrir os meus valores em porcentagem e ainda retornar o lucro desejado. Esse é chamado de MAR. O markup é quando eu calculo esse valor, esta margem, e incido ela sobre o custo de venda. Markup, margem sobre. Então, acima do custo, eu vou aplicar uma margem, um percentual, e chegar no meu preço de venda. Qual é a diferença? A diferença é que eu preciso entender que o preço de venda final, a margem de marcação, quando eu retirar do preço de venda a margem de marcação, o valor que eu encontrar tem que ser suficiente para retornar o lucro que eu almejei, o lucro desejado, e ainda pagar o meu fornecedor, que é o meu custo. Isso é muito importante. Então, a margem de marcação, quando eu encontro uma margem de marcação, se eu vou utilizar o método do markup, esse percentual deve ser maior. Por quê? Eu vou estar incidindo uma porcentagem sobre um valor menor que o custo e depois, na hora de pagar as minhas despesas, eu vou calcular esse percentual sobre o valor de venda. Isso fica claro nos impostos. Vamos usar como exemplo uma empresa que pague 10% de impostos. Empresa cuja alíquota é de 10% de impostos. Quando ela vai formar o seu preço de venda, o governo vai dizer assim, olha, não importa qual é o preço que você vai colocar, eu não vou tabelar. Nós vivemos numa livre concorrência. A nossa economia não é uma economia onde há uma influência direta do governo determinando o preço. Consequentemente, é o mercado, é a livre concorrência, quem vai determinar qual é o preço que o mercado vai estar aceitando. Então o governo diz assim, eu quero 10% sobre o valor de venda do seu produto, mas eu ainda não formei o preço do meu produto. Ele diz, olha, não importa. Quando você formar o preço de venda do seu produto, quando você conhecer qual é o valor de venda do seu produto, desse valor, 10% são os impostos. É a minha parte desta fatia. Muito bem, para que eu faça o cálculo de maneira que, ao obter o preço de venda, eu possa tirar os 10% para o governo e possa tirar as outras despesas e o que me sobra é suficiente para retornar o lucro que eu desejo e ainda pagar o meu fornecedor, o meu custo, eu preciso usar uma fórmula para calcular. É esta fórmula que nós vamos estar apresentando agora. Veja,
Vamos usar como exemplo uma loja que comercialize camisa. Então nós vamos usar um exemplo muito simples com um produto que é uma camisa. Por ser uma loja e não ser uma indústria, o custo desta loja, nós estamos falando aqui de comércio, será o valor de compra da camisa, mais os impostos, mais o frete, mais financeiro, se houver financeiro. Se tiver crédito de CM, eu posso estar deduzindo o crédito de CM. Nesse nosso exemplo, nós vamos atuar numa empresa cujo regime é do Simples Nacional e ela não vai obter nada de crédito de CM. Então, dentro do nosso exemplo, essa camisa ela custou para o comércio R$ 25,00. R$ 25,00 é o valor de compra, mais os impostos, mais frete. Então, essa camisa chegou na empresa por R$ 25,00. Então, no comércio, esse é o custo. Agora, nós vamos agregar as despesas. Lembrando que custo é o gasto com a fabricação, é o gasto com o produto. Em se tratando do comércio, a compra desse produto é o custo. As despesas é o gasto com o administrativo e com o comercial. Num exemplo muito simples, nós vamos dizer que essa empresa ela tem de despesa fixa aluguel, ela tem contador, ela tem funcionário, ela tem assinatura, ela tem as tarefas públicas, que são energia, água, telefone. Ela tem lá as suas despesas no seu plano de contas. E essas despesas totalizam a média mensal de 3.300. Isso é um exemplo. 3.300 para facilitar o nosso cálculo. Na prática, se você estiver iniciando uma empresa, a formação de preço se dá a partir de um estudo de mercado, de uma análise, estimando esses valores. Se você já tiver uma empresa em funcionamento, esses valores você vai encontrar com base no histórico. Claro, um bom plano de conta, registrando todos os gastos da empresa, você vai ter uma referência com base no histórico da sua empresa. Nosso exemplo aqui é 3.300 as despesas, lembrando que é despesa, gasto com administrativo, com comercial. 3.300. E o custo? O custo dessa camisa foi de R$ 25,00. Muito bem, então eu tenho um custo de R$ 25,00 para uma despesa de 3.300 e eu tenho que pegar essa despesa e alocar para cada unidade vendida na hora de formar o meu preço. Qual o critério que eu vou fazer? Como que eu vou dividir os 3.300, que é o valor das minhas despesas, para as minhas unidades? Tem duas maneiras de se fazer. Antes de irmos a este assunto, eu gostaria de abrir um parênteses para a gente tratar de alguns valores que nós já conhecemos em porcentagem. Quais são esses valores? Nós temos os impostos. Então, esta empresa, no nosso exemplo, ela vai pagar impostos de 10%, ela vai pagar comissão para os seus vendedores, ela vai pagar taxa sobre a venda de cartão de crédito, e somando esses valores que ela conhece em percentual, ou seja, no momento que ela descobrir qual é o preço de venda do seu produto, esse percentual vai ser inserido sobre o produto para se calcular o valor que vai ser o imposto, o valor que ela vai pagar de comissão, o valor que ela vai pagar sobre as vendas com cartões de crédito. E o total, a soma desses valores, são 17%. Um exemplo. Então, nós temos aqui um custo de uma camisa de R$ 25,00, nós temos as despesas no valor de R$ 3.300, e nós temos 17%, que são valores que eu conheço em porcentagem. Claro que nenhum empresário vai abrir um comércio, uma loja, para vender camisa, pagar impostos, pagar custos e não ter lucro. Então, ao formar o preço de venda, há aqui uma estimativa de lucro desejado. E qual é o lucro desejado que nós vamos utilizar nesse exemplo? Vamos utilizar o exemplo de 10% como margem de lucro desejado. Assim como o governo, em um determinado momento, disse sobre o preço de venda, eu quero 10% de impostos, o empresário, ao formar seu preço, disse a mesma coisa. Olha, sobre o preço final da venda deste meu produto, desta camisa em questão, eu quero 10% desse valor. Eu ainda não conheço o valor, mas assim que eu conhecê-lo, eu quero desse valor 10% em forma de lucro líquido. Então essa margem de lucro desejada, ela vai compor a minha margem de marcação. Então nós já conhecemos aqui esses valores. Então se eu somar
as despesas que eu tenho em percentual, imposto, comissão, a taxa, mais o lucro desejado, eu vou chegar num percentual de 27%. Então, 27% é a minha margem de marcação. E dentro dessa margem de marcação, eu tenho a margem de lucro. Então, ficou claro que a margem de marcação ela é o todo o valor que eu conheço em porcentagem. Até agora, nós temos 27% de margem de marcação, nós temos R$ 3.300, que são as despesas dessa empresa, as despesas chamadas despesas fixas, e eu conheço o custo da camisa, que é de R$ 25. Então, nós vamos partir agora para o cálculo. A primeira coisa que nós temos que fazer é ratear, dividir essa despesa fixa, esses 3.300, por algum critério. Então nós vamos utilizar o primeiro critério que é muito usado quando se trata de comércio. Por que esse é o mais utilizado no caso do comércio? Esse comércio que nós estamos dando como exemplo, ele não vende só camisa. Ele vende camisa, ele vende outros produtos. Como que eu vou dividir 3.300 para cada unidade comercializada? Eu não posso colocar todo esse valor para que apenas o item camisa seja responsável de pagar toda essa despesa. Então eu vou ter que dividir por algum critério. Então o primeiro critério que nós vamos demonstrar é uma estimativa de vendas por unidade. Então eu vou estimar o número de unidades vendidas. Então, vou estimar aqui 5.000 unidades vendidas e vou dividir, então, os 3.300 pelo número de unidades vendidas. Quando eu fizer este cálculo, eu vou pegar 3.300 e vou dividir ele por 5.000 unidades, eu vou chegar num custo fixo de 0,66 por unidade. Isso significa que a cada unidade comercializada, a cada camisa vendida por esta empresa, o valor de venda dessa camisa deve contribuir com 0,66 centavos para pagamento de despesa fixa. Olha, então, quando eu vender 5.000 unidades, eu vou ter atingido um valor de 3.300. E esses 3.300 vai ter sanado toda a minha despesa fixa. Muito bem. E se eu não vender 5.000 unidades? Se eu não vender 5.000 unidades, o que faltar, o meu lucro estimado vai ser usado para o pagamento dessa despesa fixa que faltou. Por isso que é muito importante essa estimativa ser o mais próximo da realidade possível. Porque se eu estimar de uma forma errada, cada unidade vendida minha não atingir o 0,66, eu vou ter que tirar do meu lucro para poder pagar. E aí o lucro estimado não será o lucro retornado. Esse é um método de fazer. Qual é o problema desse método? É que eu estimo 5.000 unidades, mas eu não vendo só camisa. Então eu posso, no final do mês, ter vendido 5.000 camisas, ou posso ter vendido 1.000 camisas, 2.000 calças, enfim, outras unidades. Como essas unidades, provavelmente elas terão valores agregados diferentes, então uma calça terá um valor agregado maior do que uma camisa, pode-se dizer que não fica muito correto eu dividir pelo número, porque se essa loja vender calça, camisa e vender meia, o 0,66 para uma meia pode representar muito no preço desta, e aí tornar o seu valor um pouco fora da realidade do mercado. Então a dificuldade de você fazer essa divisão por unidade, ela funciona muito quando eu tenho um único só produto. Aí fica mais fácil usar esse critério. Mas como eu tenho uma gama de produtos grande, a gente faz uma média, usa um outro critério. Mas eu vou seguir o raciocínio, utilizando esse raciocínio de ratear pelo número de unidades estimada ou com base no histórico de vendas da empresa, e vou trabalhar com esse 0,66. Então nós iniciamos dizendo que tudo que eu tenho, que eu conheço em moeda corrente, fica em cima na fórmula. Então nós vamos ter R$ 25,00, que é o custo de cada unidade, mais 0,66, que é a despesa fixa por unidade dentro desse nosso exemplo. Dividido por quanto? Por 1 menos 0,27, ou por 1 menos 27%, para eu achar o índice do meu meu índice de marcação. Qual o resultado que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte resultado: R$ 25,66 dividido por 0,73. Isso vai me dar um preço de venda de R$ 35,15. Então, se eu vender
uma camisa por R$ 35,15, sobre esses R$ 35,15 eu vou tirar 10% de impostos, vou tirar a comissão, vou tirar a taxa, vou tirar 66 centavos de cada unidade para pagar a despesa, vou tirar R$ 25, que é o custo para o fornecedor, e vai me sobrar 10% desse valor. Essa foi uma forma de fazer. O outro método utilizado, seguindo aí os mesmos valores como exemplo, é eu trabalhar com uma média, com uma estimativa de faturamento. Então nós não vamos trabalhar agora um raciocínio de 5.000 unidades vendidas. Eu vou pegar uma média de faturamento, uma projeção de faturamento dessa empresa, e eu cheguei no seguinte número, que essa empresa tem uma média de faturamento mensal de R$ 80 mil. Então agora eu estou trabalhando com outra forma de raciocinar o rateio dessas despesas fixas. Olha, se essa empresa tem um faturamento de R$ 80 mil no mês e tem uma estimativa de despesa fixa de 3.300, eu vou dividir esse valor, 3.300, por 80 mil, e vou encontrar em porcentagem quanto que 3.300 representa de 80 mil. Nesse caso, eu encontrei um valor de 4,13%. Olha, então, do valor total, não importa o produto que eu esteja comercializando, camisa, calça, meia, carteira, cinto, 4,13% deve ser destinado para as despesas fixas. Então, eu transformei em porcentagem, uma forma mais fácil de fazer, mais segura até de se fazer o cálculo. Pode acontecer que nesse segundo modelo, o valor se torne um pouco maior, o valor do produto se torne um pouco maior. Mas seguindo o mesmo raciocínio, agora, em cima na fórmula, eu só vou ter os R$ 25 que eu custo. Porque se a gente recordar, a fórmula ela trata duas unidades. Preço de venda é igual tudo que eu tenho em moeda corrente, dividido por 1 menos aquilo que eu tenho em porcentagem. Olha, então nesse caso, o 0,66, que antes eu tinha esse valor em moeda corrente, que são as despesas por unidade, agora as despesas por unidade eu estou tratando elas em forma de porcentagem. Então elas vieram para baixo da minha fórmula. Então agora eu tenho 25, que é o custo dessa camisa, dividido por 1 menos 27%, que era a minha margem de marcação, mais 4,13%, que são os valores referentes à despesa fixa por cada unidade. Feito esse raciocínio, a minha fórmula para calcular o preço de venda vai ficar da seguinte maneira. Preço de venda é igual a R$ 25 dividido por 1 menos 27 mais 4,13, que são as despesas. 27 mais 4,13. 1 menos este resultado, eu vou ter um índice de 0,6887. Então, se eu dividir R$ 25 por 0,6887, eu vou chegar a um preço de venda de R$ 36,30. Então, vocês viram que na formação de preço, eu usei duas fórmulas diferentes para ratear essas despesas fixas. Uma eu fiz pelo número de unidade vendida e outra eu fiz por uma participação em relação à receita. Eu fiz por uma média. Das duas maneiras eu cheguei a um preço de venda.